Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área com as principais informações e notícias do São Paulo neste domingão. E o Luciano, hein? Como é que tá o Luciano? Que momento tá o Luciano, hein? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Mais Hoje um. eu tô top. Terceiro, hein? Aqui, pesqueiro Panta Nossa é o lugar. Terceiro peixe, ó. Cê tá Só doido? panela, hein? Só peixe Aí, graúdo. Luciano. Tira aí, Luciano. Aí, rapaziada, Luciano agora pescador, né? Além de artilheiro, pescador em 26 aí, bacana. Um momento bacana demais que o São Paulo está vivendo. E será que é coincidência a volta do Rafinha, rapaziada? Rafinha que tem uma boa relação com os jogadores do São Paulo. E o Crespo deixou isso muito claro ontem na coletiva, falando já da importância dessa volta do Rafinha ao nosso tricolor paulista. E o Luciano vivendo um momento muito bom, né? Artilheiro, fazendo gols importantes, assim, que foi contra o Flamengo, né? E agora contra o Santos. Gols importantes aí, pegando um peixão aí. Nem sei que espécie de peixe é esse aí. Se você é pescador e manja, comenta aí. Eu não sei não, cara. O peixe é grande, mano. Deve ser pesado. Você ainda segura com as duas mãos assim. Mas vamos embora com as principais informações de hoje do São Paulo, rapaziada. Mas antes, sobe o likezão aí que é importante. Deixa o hypar também aí que fortalece demais nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito, dá aquela força também na inscrição do canal, que ajuda demais no nosso crescimento. E quero agradecer todos os seguidores, amigos, inscritos aqui do canal que me pararam ontem lá no estádio para tirar uma foto, trocar uma ideia. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês e pelo tempo ali que vocês pararam comigo para conversar um pouquinho e falar de São Paulo Futebol Clube. Foi muito legal conhecer aí uma galera que acompanha o nosso trabalho. E desde já agradecer a todo mundo que está chegando também no canal, os novos inscritos, o pessoal que está colando sempre nos comentários também, que eu estou de olho. Muito obrigado. Eu vi que nessa última semana aconteceu diversos comentários elogiando o nosso trabalho e eu não esperava, né? Não esperava. A gente sempre tenta trazer o melhor para vocês. Tem dia que eu trago um vídeo, acho que tá uma porcaria, que tá muito ruim. Daí eu fico até surpreso quando alguém elogia, né? Mas é coisa minha, porque eu sou bastante exigente, né? Eu gosto de trazer o conteúdo sempre com qualidade para vocês. E é o nosso foco. Nosso foco é esse, tentar fazer o melhor para vocês aí que acompanham o nosso canal, porque você merece qualidade, rapaziada. Então vamos que vamos, então. Não lembro se eu pedi o like e a inscrição, já tô meio bugado aqui, mas você sabe o que tem que fazer aí para fortalecer o nosso trabalho aí, tá, rapaziada? Muito obrigado aí todo mundo pelo carinho. E se você também quiser fortalecer o nosso trabalho com o Pix aí, mandar um presente pro canal, ajudar a gente melhorar ainda mais o nosso conteúdo, a nossa qualidade, tá aí para vocês. O pessoal de vez em quando pede, Teclas, coloca seu Pix aí pra gente fortalecer também. Eu não coloco com frequência, mas tá aí para quem quiser fortalecer, já fica o convite também para vocês, tá, rapaziada? Vamos lá então, pessoal. O Moreira, né? Algumas pessoas comentando aí do Moreira que foi ontem ao estádio do Morumbi, estava lá presente. Ele está tratando uma lesão no próprio São Paulo, né? Ele está no Porto emprestado até o meio do ano agora. Porém, ele sofreu uma lesão no reto femoral, se eu não me engano, na coxa. E ele está fazendo tratamento no nosso Refis aqui no CT da Barra Funda. Foi uma decisão do próprio jogador. Então não tem nada a ver aí, uma volta dele por enquanto e tal. E o contrato dele de empréstimo aparentemente foi renovado, né? Não teve ainda de forma oficial, confirmado nada, até meio estranho, né? Mas ele deve permanecer no Porto até o meio desse ano. E o Wellington Rato também estava presente ontem no Morumbi, acompanhando a vitória do São Paulo. Também não tem nada a ver aí com uma volta para o nosso tricolor, tá, pessoal? Olha só, ontem aconteceu aí, né? Eu fiquei sabendo quando eu cheguei em casa, vendo as repercussões, eu percebi que lá do estádio, os jogadores estavam ali muito em cima do árbitro, reclamando. Eu não tinha entendido nada. Daí eu vi que o árbitro xingou o jogador Vinícius Lira do Santos, e com xingamentos pesados, e os jogadores, tanto do São Paulo quanto do Santos, acabaram vendo isso, né, e ficaram indignados. E até o Sabino depois deu uma entrevista falando que viu, né, que confirmou as ofensas do árbitro. E o Luciano também acabou falando que no jogo lá contra o Corinthians ele chamou o Alan Franco de fraco e tal. É um perfil de árbitro aí meio estranho também, se você for olhar, né? É meio raro você ver árbitro
xingando, ofendendo o jogador. Isso é meio raro. Mas o que me chama a atenção, né, é que os jogadores xingam os árbitros de todas as formas, né? E quando toma cartão amarelo porque reclamou, acha ruim. Não é meio estranho isso, né? Os jogadores podem reclamar do árbitro, né? Tem até jogadores que reclamam de forma desnecessária, fazem um espetáculo, acaba que tira ali o ritmo, acaba com o ritmo do futebol, né? Atrapalha o jogo, mas quando ele ouve alguma coisa do árbitro, ele se sente ofendido, mas ele pode xingar o árbitro. É um negócio meio estranho isso, né? Sei lá, mano, não vou dar muita moral pra isso não, porque os jogadores, pra mim, não são nenhum santinhos, né? Você vê até ontem a imagem do jogador expulso lá do Santos, né? Ele acabou ofendendo o árbitro e o árbitro tinha uma câmera, né? Ali que fica pendurado na orelha, né? Tem uma câmera e você vê ali a leitura labial de forma muito clara, as ofensas que foram ditas ao árbitro da partida. Mas quando o árbitro xinga, daí tá errado, né? Eu acho que o futebol, cara, tem xingamento mesmo, né? E tinha que ser liberado. Nada assim que ofenda a honra da pessoa, né? Mas xingamento normal ali, cara, pra mim tem que passar batido. O futebol já tá ficando chato pra caramba, essa é a realidade, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Rafinha, né? O Crespo ontem na coletiva foi questionado referente à presença do Rafinha. E tá invicto, né? 2 vitórias, Flamengo e Santos, jogos importantes. O primeiro clássico que vencemos nessa temporada foi ontem contra o Santos, né? E o Crespo falou o seguinte, abre aspas, eu fico muito contente com o Rafinha porque ele conhece muito bem todos os jogadores, todo o ambiente. E ainda é ainda um momento delicado. Ele ajuda muito no dia a dia porque conhece muito bem todos os jogadores e também os funcionários do São Paulo. Então, isso de fato influencia bastante, né? Ele é um cara muito querido pelo grupo, pelas pessoas do São Paulo. O Rafinha chegou no São Paulo, foi muito identificado, ganhou título importante, né? Teve a sua participação no título da Copa do Brasil e certamente tudo isso influencia, né? O clima ali muda totalmente com a presença dele e tal. E de fato, eu não sou muito de se apegar com esse tipo de coisa, tá? Mas nitidamente existe uma diferença absurda desde a chegada do Rafinha, né? Então, o Crespo valorizando a presença do Rafinha no nosso tricolor, rapaziada. Bom, falar sobre o Alisson, né, rapaziada? Na coletiva também o Crespo acabou sendo questionado, né, sobre o Alisson, o que ele precisa fazer para não ser criticado pela torcida, né? Ele falou, o Crespo, né, que a única forma dele dar a resposta é jogando, trabalhar, né? É o único jeito, jogar bem, né? O único jeito que o Crespo conhece é esse, trabalhar. Veremos como que vai ser, né, essa trajetória do Alisson aqui no São Paulo, após toda a polêmica que surgiu, que melou a ida dele ao Corinthians. Mas o que me chama a atenção, rapaziada, é esse post aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar na tela aí, vai subir no like pra gente. Tá aí, que diz o seguinte, Alisson aceita pedido de desculpas do Corinthians, mas demonstra chateação com o São Paulo. Essa matéria, né, essa informação, ela foi assinada pelo jornalista Fábio Lázaro, que é do UOL. E diz o seguinte, complementando, apesar da frustração com o cancelamento do negócio, no caso o Alisson triste, né, porque não foi para o Corinthians, o volante entende a situação financeira do Corinthians, mas ficou incomodado com a condução do negócio por parte do São Paulo. Primeiramente, o problema não foi a questão financeira, né, do 1 bilhão, né, o próprio Marcelo Paz do Corinthians deixou isso claro, foi a questão das exigências do São Paulo ali no contrato, mas claro que também influencia na questão de valores, né, mas naquele 1 milhão não tem nada a ver a não ida do Alisson para o Corinthians. Complementando, o Alisson se sentiu exposto, especialmente por Crespo. Rapaziada, depois de tudo que aconteceu, né, melou o negócio, e o Alisson ainda alimentando isso, né, é informação do jornalista aí, tá? Informação do jornalista. Ele alimentando uma parada dessa, ele se desculpa com o Corinthians porque não foi, e com o São Paulo, que ele tem contrato com 2 anos ainda, né, tem contrato de 2 anos com o São Paulo ainda, ele se encontra chateado com o São Paulo. Ele tenta ir para o rival, para o Corinthians, tendo contrato com o São Paulo, força a sua ida para o Corinthians
E ainda tá chateado com o São Paulo? Mano, que negócio bizarro isso aqui, cara. Que negócio bizarro. Já que melou, irmão, já que melou, ele não foi, o comportamento dele tinha que ser totalmente o outro, tá? Cara, não fui pro Corinthians, preciso dar a volta por cima no São Paulo aqui, jogando bem, pra torcida me aceitar de volta. E eu vou evitar o máximo de exposição, de coisa negativa. Não, ainda tá chateado com o São Paulo, mano. Olha que negócio bizarro. É impressionante. Com o Corinthians que melou lá, que até queimou o filme dele, tá? Esse tipo de negócio que estava dado como certo e tal, e não foi finalizado, cara, quem expôs ele ao ridículo foi o Corinthians, que deixou ele nessa situação. Mas com o Corinthians ele se desculpa. E com o São Paulo não. Cara, é bizarro, cara, é bizarro. Complementando, ó. O jogador e pessoas próximas entendem que não havia necessidade do treinador ter afirmado publicamente que Alisson queria se transferir para o Corinthians. Daí, mesmo assim, ele foi lá. Quem que levou ele lá para o CT do Corinthians? Foi o Crespo que levou ele para lá? Foi o Crespo que levou o Alisson para lá? Cara, que negócio ridículo, gente. E, cara, cá entre nós, era uma parada que já era pública. Todo mundo sabia. E o que piorou a situação foi ter aí acontecido a questão dele ir até o CT do Corinthians. Falar lá com os caras, como se já fosse jogador do Corinthians, que ainda não tinha assinado nada, ele ainda tinha contrato com o São Paulo, ele saiu atropelando as coisas, mas ele tá chateado com o São Paulo. O clube que ainda paga o salário dele, ainda aceitou ele voltar para o São Paulo, e me sai um negócio desse aqui, cara. E ainda quer que a torcida aceite ele? Fazendo picuinha com o treinador do São Paulo? Cara, patético, patético. Na visão do jogador, o próprio São Paulo tinha interesse na negociação, o que torna a exposição ainda mais desnecessária. Cara, o São Paulo teve interesse porque você certamente teve interesse primeiro. Não foi o São Paulo que chegou lá, ó, Corinthians, você quer o Alisson? Leva. Não foi isso. Certamente você e seu empresário levou a proposta para o São Paulo. Não foi o São Paulo que foi atrás do Corinthians, irmão. Foi você, irmão. Agora tá dando uma de João sem braço, cara. Que negócio ridículo, negócio patético. O São Paulo em um momento muito bom e vai começar isso agora? Cara, não tem clima mais, rapaziada. Na boa, não tem clima mais. Esse cara não merece continuar no São Paulo, mano. Não merece. E apesar de tudo que aconteceu, ainda sai isso na mídia, cara. É bizarro, mano. E complementando, tem até uma informação aqui que foi dada pela ESPN. Olha só esse trecho aqui, ó. À 1 da tarde, sem pagamento, no dia que ele foi lá pro CT, se eu não me engano, o Alisson voltou para casa à noite e foi informado de que o Corinthians havia desistido. A situação irritou o jogador, que chegou a abrir mão de direitos de imagem atrasados no São Paulo para fechar o negócio. Então ele abriu mão de atrasos lá no São Paulo para fechar com o Corinthians. O Corinthians havia oferecido R$150 mil a mais de salários, né? Então, além dele ir para o Corinthians, ele iria ganhar mais, né? Para ele era muito bom. Busca por retomada no São Paulo. O Alisson voltou a treinar no São Paulo e pretende recuperar seu espaço, mas sabe que será difícil voltar a jogar no clube porque a torcida vai pegar no pé. Vai ser difícil ainda mais se ele tiver esse tipo de atitude patética e ridícula, falando aí que tá chateado com o São Paulo, que perdoa o Corinthians, mas com o São Paulo tá puto ainda. Pô, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. O staff do jogador se incomodou com a situação e entende que o atleta ficou em uma situação desconfortável. Ficou desconfortável porque o Corinthians saiu da parada, irmão. O São Paulo não tem nada a ver nessa história. O Alisson e seu staff ia pro Corinthians, o Corinthians foi lá, prometeu que ia contratar ele, depois desistiu, melhorou o negócio, e é o São Paulo que tem que pagar o pato ainda? Cara, gente, desculpa, mano, esse cara não tem condições mais de continuar no São Paulo. Não tem, mano. Não tem, na boa. Não, na boa, não dá, mano.
não dá mais para esse cara aqui no São Paulo. Eu quero saber muito a sua opinião. Bom, pessoal, e referente ao Lucas Ramon, amanhã ele deve estar presente lá no CT da Barra Funda, novo reforço do São Paulo, e o Crespo poderá utilizar ele desde já, tá? Então, importante aí, contratação para o São Paulo, certamente vai brigar ali por espaço com o Cédric Soares, porque o Mike, para mim, tá muito bem. E rapaziada, que tapa ontem do Marcos Antônio, né? No pós-jogo acabei esquecendo de falar com vocês ontem, né? O passe do Marcos Antônio, a jogada do Lucas em profundidade foi muito boa. E é isso que queremos ver do Lucas, né? E também a defesaça do Rafael, né? Cara, que defesa! E infelizmente nessa hora, né? Eu não consegui gravar a defesa do Rafael no estádio, porque foi muito bonita, cara. Ali da visão que eu estava do camarote da Eugene, cara, a defesa foi plástica, foi maravilhosa e foi uma pena eu não ter conseguido gravar essa defesa, porque ela foi maravilhosa, rapaziada. Mas é isso, cara. Amanhã Lucas Ramon aí chega no São Paulo, lateral direito, reforço aí, e ainda precisamos de um meio atacante, né? Apesar do momento bom, Marcos Antônio jogando mais à frente, até viralizou um pouco uma lembrança de que o Zubeldia preferia utilizar o Lisieiro ao invés do Marcos Antônio. Eu fiz até um vídeo na época, né, um comparativo do Lisieiro e Marcos Antônio, falando um pouquinho das escolhas do Zubeldia, né? E por deixar o Marcos Antônio no banco de reservas, um absurdo, né? E hoje estamos vendo a qualidade do Marcos Antônio chegando na área, chegando, dando passes, né, de ataque e tal, e tendo uma participação muito importante mais ali perto da área, mostrando muita qualidade. Mas é isso, rapaziada. Esse é o vídeo e hoje tem QG Tricolor lá no canal do QG, fechou? 8h30 da noite. Tamo junto, rapaziada. Uma excelente semana para todos vocês. Valeu, é nóis!